Muito boa noite, está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A Anvisa suspende por precaução 21 milhões de doses da Coronavac importadas da China. As vacinas foram produzidas em local não autorizado pela agência. Já o Instituto Butantan defende a qualidade dos imunizantes. E hoje você vai ver também. Com o fim da quarentena, cresce o número de motoristas reprovados no teste do bafômetro no estado e na cidade de São Paulo. Na capital, o aumento foi de 52%. O Ministério da Agricultura identifica casos da doença da vaca louca em Mato Grosso e em Minas Gerais e suspende exportação de carne para a China. Adiada por um ano por causa da pandemia, a Bienal de Artes é aberta na capital paulista. Para visitar a Bienal não é preciso fazer um agendamento prévio, mas é obrigatório o uso da máscara de proteção e de um comprovante de vacinação contra a Covid-19 com pelo menos uma dose. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma motociata em Santa Cruz do Capibaribe, agreste de Pernambuco. Os motociclistas e apoiadores se concentraram por volta das 8 da manhã no principal centro atacadista de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. A maioria usava camisas em verde e amarelo e traziam bandeiras do Brasil. O helicóptero do Exército com a comitiva presidencial chegou por volta das 9h20, acompanhado por outra aeronave da Força Aérea Brasileira. Esta é a segunda visita de Jair Bolsonaro a Pernambuco desde que assumiu a presidência. A motociata aqui em Santa Cruz do Capibaribe tem peso político e simbólico. Esta foi a única cidade no estado em que o então candidato venceu as eleições de 2018 no primeiro e no segundo turno. De Santa Cruz do Capibaribe, a motociata seguiu para Caruaru. Em cima de um trio elétrico, o presidente discursou para a multidão. Nós temos uma missão. É lá na frente entregar o Brasil para quem, porventura, vier me ceder bem melhor do que peguei em janeiro de 2019. Bolsonaro disse que o poder moderador é o povo e que no próximo dia 7 espera que quem puder vá à manifestação do seu município. 164 PMs, além de batalhões especializados de trânsito, deram apoio ao Exército, responsável pela segurança institucional do presidente, durante o percurso de 47 quilômetros entre as cidades do Agreste. A polícia não divulgou estimativa de público. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL, foi intimada a prestar depoimento à Polícia Federal. A determinação foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos. A parlamentar afirmou que vai comparecer ao depoimento, mesmo sem ter tido acesso aos autos. O STF apura a suposta organização de atos violentos previstos para a próxima terça-feira, feriado nacional da Independência do Brasil. Você já ouviu falar das empresas unicórnio? O reality Planeta Startup, exibido aqui na Rede TV, está à procura desse tipo de empreendedor. No mundo do empreendedorismo e das startups, unicórnios são empresas que em pouco tempo conseguem apresentar um potencial de crescimento elevado e estão avaliadas em mais de US$ 1 bilhão antes de abrir seu capital em bolsa de valores. Essas startups são chamadas de unicórnios porque são raros como os cavalos voadores com chifre na testa descritos na mitologia. Na verdade, menos de 1% das startups alcançarão a avaliação de US$ 1 bilhão. Hoje, há um total de 530 unicórnios no mundo, sendo que os Estados Unidos e a China concentram a maioria dessas startups bilionárias. O Brasil é destaque no mundo quando falamos de unicórnios. Por aqui, já são 18 e o crescimento tem sido a passos largos. E aqui na Rede TV estamos à procura do próximo unicórnio brasileiro com o programa Planeta Startup. Todas as emoções desse reality você confere no YouTube da Rede TV, aqui no Rede TV News, Instagram, Facebook, podcasts e muito mais. Esperamos vocês aqui na Rede TV. Planeta Startup, um novo momento, uma nova transformação.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-deputado Roberto Jefferson seja internado em um hospital no Rio de Janeiro para tratamento médico. Moraes, porém, manteve a prisão preventiva do presidente do PTB, que usará tornozeleira eletrônica enquanto estiver no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca. O ex-deputado foi preso no dia 13 de agosto pela Polícia Federal por realizar ataques aos ministros do Supremo e ofensas às instituições democráticas. Conforme a decisão, se for atestado pelos médicos que Roberto Jefferson está bem, ele voltará para a prisão. O Ministério da Agricultura confirmou hoje que foram detectados 2 casos do mal da vaca louca, um em Minas Gerais, o outro no Mato Grosso. Por isso, as exportações de carne para a China foram temporariamente suspensas. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os frigoríficos afetados ficam em Belo Horizonte e em Nova Canaã do Norte. O órgão já notificou a Organização Mundial de Saúde Animal. As exportações para a China foram suspensas em cumprimento ao protocolo sanitário firmado entre os 2 países. A China é o principal mercado consumidor da carne brasileira. Só no mês de julho foram exportados mais de 91 mil toneladas do produto para o país asiático. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que todas as ações sanitárias de mitigação de risco foram concluídas e que, portanto, não há risco para a saúde humana e animal. Em relação à China, o órgão afirmou que a suspensão das exportações se dará até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações já repassadas sobre os casos. O texto diz ainda que o Brasil mantém sua classificação como país de risco insignificante para a doença, não justificando qualquer impacto no comércio de animais e seus produtos e subprodutos. Por falar em agronegócio, começou hoje no Rio Grande do Sul a Expo Inter 2021, uma das maiores feiras agropecuárias a céu aberto da América Latina. Essa edição terá 546 expositores e o limite de público será de 800 pessoas por vez. Uma das novidades é que o estado ganhou status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Todas as 2.800 raças de argola, que são os animais criados com cuidados específicos dentro das cabanhas, já estão no Parque de Exposições Assis Brasil. Todos eles passaram por uma inspeção sanitária, realizada pelos fiscais agropecuários. Tem uma bateria de exames conforme o tipo de animal que é apresentado aqui, porque vem animal de todo o país, de outros países, de outros estados, e todos têm que passar por uma grande bateria de exames conforme a espécie. Em 2021, os cuidados com os animais estão sendo redobrados. Esta será a primeira edição da Expo Inter em que o estado é considerado zona livre e sem vacinação da febre aftosa. À medida em que nós teremos novas oportunidades de mercado, com o Rio Grande do Sul sendo zona livre, temos a responsabilidade de manter esse status sanitário. Além dos animais de argola que já estão na feira, mais 1.232 rústicos criados no campo devem chegar durante este final de semana, totalizando 4.057 raças inscritas na Expo Inter 2021. A Expo Inter 2021 vai até o dia 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, na cidade gaúcha de Esteio. A Anvisa determinou hoje a suspensão cautelar de pelo menos 25 lotes da vacina Coronavac envasados em local não autorizado pela agência. No total, a decisão afeta 21 milhões de doses, sendo 12 milhões já recebidas pelo Instituto Butantan e outros 17 lotes com 9 milhões de doses em processo de envio ao Brasil. Como o local do invase não foi aprovado na autorização de uso emergencial, a agência informou que o produto não é considerado regularizado e orienta que essas doses não sejam aplicadas. O Butantan disse que a medida da Anvisa não deve causar alarmismo e garante que os imunizantes são seguros para a população e as vacinas devem ser liberadas em breve. O estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de doses de imunizantes da Pfizer e da Coronavac. E a prefeitura da capital pôde retomar o esquema de aplicação da segunda dose da vacina do Butantan, que estava suspenso desde a última quinta-feira. A distribuição do lote de vacinas foi uma das maiores já feitas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Mais de 1 milhão de doses foram repassadas aos 92 municípios. Um pouco mais de 200 mil do imunizante da Pfizer e cerca de 859 mil da Coronavac.
A prefeitura da capital retirou quase 420 mil unidades e, com isso, pôde retomar a aplicação da segunda dose da vacina do Instituto Butantan, que estava suspensa desde quinta-feira. Melhor para Guilherme, que hoje conseguiu completar o esquema vacinal. Já estava na hora, né? Depois de tanto tempo esperando, a gente se sente bem mais aliviado, né? Também foi dia de repescagem para quem tem 30 anos ou mais, como Felipe, que perdeu a data de vacinação porque teve Covid. Eu peguei a Covid na época que era para eu ter tomado a vacinação. Eu acho que é desinformação, não saber se eu poderia tomar estando com a Covid, acabei não tomando e graças a Deus teve essa repescagem aí que já estava me deixando agoniado não tomar essa vacina. Mas graças a Deus agora é só esperar a segunda dose e que tudo corra bem para todo mundo. Mas a chegada das vacinas não foi suficiente para retomar a imunização de adolescentes. A aplicação da primeira dose segue suspensa, até que o Rio de Janeiro receba uma nova remessa. O calendário foi interrompido na terça-feira, quando deveriam se vacinar os adolescentes de 15 anos, o que dificilmente será retomado antes de quarta-feira, já que no dia 7 de setembro os postos não vão abrir. Durante a semana, a Prefeitura intensificou a cobrança por novas doses junto ao Ministério da Saúde e decidiu também adiar para 15 de setembro a implementação do passaporte da vacinação. Mas o adiamento foi motivado por instabilidades no aplicativo do Conect SUS, do Ministério da Saúde. A partir do dia 15, quem quiser frequentar locais de uso comum, como academias, cinemas, teatros e pontos turísticos, deve comprovar que está com a vacinação em dia, de acordo com o calendário do município. Desde que anunciou a medida, a Prefeitura constatou uma corrida aos postos de vacinação, com redução de 40% no número de pessoas que estavam com a segunda dose em atraso. Em Belo Horizonte, 8 em cada 10 moradores já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Manhã de sábado ainda era cedo e a fila neste posto de vacinação na Zona Sul de Belo Horizonte já estava bem movimentada, mas ninguém reclamou, não. Tomar vacina para mim é como uma realização de um sonho aí, da gente poder estar encontrando de novas pessoas, e os amigos, festa, futebol, tudo, né? A Caroline saiu com uma mistura de felicidade, gratidão e a esperança de poder voltar para a faculdade o mais breve possível. Dá um alívio maior, né? Um pouco menos de medo de voltar aos poucos às coisas assim e principalmente aula, que eu estou bem ansiosa. Com 2.500.000 habitantes, Belo Horizonte atinge hoje mais de 80% da população protegida, ao menos com a primeira dose da vacina. Para os próximos dias, a meta é chegar à metade dos moradores já com a imunização completa. Tem que vir todo mundo, gente. Vem vacinar, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de vacina, eu vim e deu tudo certo. Pode vir, gente. Na segunda-feira, a Prefeitura começa a aplicar a primeira dose nos adolescentes entre 12 e 17 anos com algum tipo de comorbidade. A imunização desse grupo deve terminar em 15 dias. E o convite que fica com essa variante Delta que chegou agora e é mais contaminante, mais virulenta, o convite que fica é para que, além de todo mundo se vacinar, mesmo que teve algum tipo de reação na primeira dose, tomar a segunda dose, que é o reforço completo para a nossa proteção do corpo, para a nossa imunização em geral. O resultado já é percebido na prática. Belo Horizonte completou neste sábado 12 dias seguidos com indicadores da pandemia de Covid-19 no nível verde, o que sugere que a doença está controlada na capital mineira. Por mais que a gente esteja vacinado, a gente pode pegar o vírus. Talvez seja menos grave, só que não tem como, sem máscara, sem álcool gel, não tem como acabar. O número de motoristas flagrados pelo bafômetro voltou a crescer em São Paulo em 2021. O Conselho Estadual de Trânsito associa o aumento à flexibilização da quarentena. De janeiro a julho, 4.973 pessoas foram pegas no teste do bafômetro no estado de São Paulo. No mesmo período do ano passado, foram 3.050 motoristas. Os dados de alta nos flagras divulgados pelo Detran coincidem com os períodos de afrouxamento nas regras de circulação nos últimos meses. Infelizmente, nós acreditamos que, a partir da flexibilização destas regras e com o avanço da imunização, os números tendem a retomar patamares anteriores ao ano de 2020.
Aqui na capital paulista, o aumento foi de 52%, passando de 952 motoristas flagrados pelo bafômetro no ano passado para 1.452 nesse ano. No pico de casos de Covid entre março e abril, período de intensificação das restrições de circulação, houve uma queda, 149 e 121 casos, respectivamente. Já em junho e julho, os números saltaram para 215 e 260. Numa comparação com julho de 2019, antes da pandemia, foram autuados 296 motoristas alcoolizados. O Detran também divulgou algumas desculpas curiosas dos motoristas na hora de encarar o bafômetro. Consumo de enxaguantes bucais, tristeza pelo fim do noivado e até medo de perder a prótese dentária ao fazer o teste. Medicação que tenha teor alcoólico, bombom com licor, assim, são as mais diversas alegações, vamos dizer assim, né, por conta. Mas na lei está claro, né, dirigir sob influência de álcool. Não fala se o álcool vem de um medicamento ou se vem de um outro alimento. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir depois de ingerir bebida alcoólica ou recusar o teste são infrações gravíssimas que podem levar à retenção da carteira de habilitação, suspensão do direito de dirigir por 1 ano e multa de R$ 2.934. Já aconteceu com Jonas. Ele sabe bem a dor de cabeça que é. Tinha tomado algumas cervejas, inventei de dirigir e fui pego na lei seca, né? Aí perdi minha habilitação, tive que pagar uma multa de R$2.000 e fazer o curso de reciclagem e ficar 1 ano com a carteira suspensa. E não tem tolerância não. Mas o aparelho ele é calibrado para uma tolerância do aparelho, pelo Inmetro. Então assim, até 0,04 no aparelho dá como 00. De 004 até 033 é medida administrativa de trânsito. É feita a autuação e solicita que o condutor que foi flagrado solicite algum outro motorista para levar o veículo. Acima de 0,33 é considerado crime. O caso vai para a delegacia. Então é melhor prevenir, né? Fazer como João, que passou pelo teste zerado. Não bebo. Então, suave. Vai embora tranquilo? Tranquilo. E a 34ª edição da Bienal de São Paulo foi inaugurada hoje no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. São mais de 1.000 obras de dezenas de artistas de todos os continentes. O tema da 34ª edição da Bienal é Faz escuro, mas eu canto. O verso do poeta amazonense Tiago de Mello, de 1965, por pura coincidência, caiu como uma luva no atual momento em que vivemos. Quando a Bienal escolheu, a curadoria escolheu o tema dessa Bienal, da 34ª Bienal, nós não sabíamos que o mundo ia passar por essa mudança enorme da Covid. Então ela vem muito a propósito no momento em que nós nos isolamos tanto tempo e agora a Bienal volta a chamar as pessoas para que visitem o pavilhão e vejam a mostra. E foi exatamente por causa da pandemia que a reabertura do espaço, que aconteceria em 2020, precisou ser adiada para este ano. A exposição é formada por fotos, pinturas e esculturas, além de peças e artefatos do acervo do Museu Nacional que sobreviveram ao incêndio. Manifestações artísticas que atendem a todos os gostos. São mais de 1.000 obras expostas no pavilhão. E dos 91 artistas participantes, a divisão entre homens e mulheres é bastante equilibrada. Além disso, esta é a edição com maior representatividade indígena da história da Bienal, com 9 integrantes de diferentes tribos. Além do pavilhão, também existem obras posicionadas em diferentes pontos do Parque Ibirapuera, que chamam a atenção pelas diferentes cores e tamanhos. É fantástico, porque você tem esculturas novas lá fora no parque, que interagem com o que está aqui dentro, o modernismo e, ao mesmo tempo, a ancestralidade, que a gente não pode deixar de lado, porque isso aqui é vida. O bom é que nós temos 40 mil metros quadrados aqui dentro. Então a gente tem muito espaço para receber com segurança e dessa maneira propiciar uma visita segura e bem legal para as pessoas. Para visitar a exposição, não é preciso fazer o agendamento prévio.
mas é obrigatório o uso da máscara de proteção e de um comprovante de vacinação contra a Covid-19 com pelo menos uma dose. E a entrada para a Bienal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, é de graça. E as obras podem ser visitadas até o dia 5 de dezembro, de terça a domingo. E uma última notícia, uma embarcação que seria ilegal naufragou em alto mar com cerca de 24 brasileiros na costa da Guiana Francesa. Equipes de resgate da França buscam o barco que saiu de Oiapoque, a quase 600 quilômetros de Macapá, no dia 28 de agosto e iria para Caiena, capital da Guiana. Pelo menos 4 sobreviventes foram resgatados. A travessia é uma das alternativas usadas por imigrantes ilegais para entrar na Guiana Francesa. Testemunhas afirmam que a embarcação tinha excesso de passageiros. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. Tchau, tchau.